Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Olha aqui, Thiago Veras comigo, estamos aqui no estádio Newton Santos, onde hoje joga o Botafogo com o Fortaleza, né? Mas a gente vai falar um pouco desse Botafogo porque tem a ver com o Vasco da Gama também, devido à questão da SAF. E uma notícia que eu trouxe na semana passada, o Thiago trouxe essa semana envolvendo a questão da Liga também, porque o John Textor falou sobre esse tema. Você tá bem, Thiaguinho? Tudo bem, Wellington. Um abraço para você, para quem tá ligado aí. O Textor, ele concedeu uma entrevista, né, ao GE, e ele citou o que todo mundo já sabia, que era uma questão a ser oficializada, que o Botafogo ele tá abrindo mão de participar da Liga. Então não conta mais não, porque agora eu tenho que pedir para você se inscrever no nosso canal, se não é inscrito ainda, o Wellington Campos FC não paga rigorosamente nada, e dá o joinha, dá o like, porque isso fortalece sobremaneira o nosso trabalho. E hoje, sábado, estamos aqui no estádio Newton Santos. Depois da vinheta, a gente volta também, se ligue nas nossas redes sociais, também no Twitter, também no Instagram. Tá legal? Roda a vinheta! Muito bem, minha gente, do canal Wellington Campos FC, estou aqui com meu amigo Thiago Veras. Deixa eu começar, já vou falar do time, dos relacionados, dos machucados do Vasco, que já está lá em Porto Alegre, mas uma notícia envolvendo Liga, né? Porque recentemente eu falei com o pessoal do Cruzeiro e falei com o pessoal do Vasco, e faltava o Botafogo. Tanto o Vasco quanto o Cruzeiro me disseram o seguinte: olha, nós não estamos nem na Liga Forte nem na Libra, nós vamos aguardar os acontecimentos em termos de negociações com esses fundos aí de investimentos europeus, do mundo árabe, e o Botafogo também entra nessa situação. Conta mais pra gente, Thiago. Prazer te receber aqui de novo. Um abraço, então, pessoal aí. É isso, o Botafogo, o Textor disse que não vai participar nesse momento de nenhuma liga. Ele falou que tá há muito tempo já essa questão se arrastando, de conversas para lá, conversas para cá, isso não evolui, não vai para o papel, não vai de fato as medidas serem tomadas, e o Botafogo está perdendo dinheiro. E a gente sabe que ele veio para cá para isso. Ele vai reestruturar o Botafogo, ele é um empresário, ele visa lucro também, junto com o fundo, que é o fundo da Eagle Road, né, que comanda a SAF do Botafogo. Então, pela experiência europeia que ele tem, principalmente lá da Premier League, né, da Inglaterra, agora ele tem o Lyon, tem o Molenbeek, mas é um time que subiu agora para a primeira divisão da Bélgica. Claro que não se compara a Inglaterra e a França também, as ligas por lá, mas principalmente da Premier League. O Textor falou: olha, eu vou negociar de forma independente. Vou negociar direto a venda aqui do meu pacote do Botafogo, sei como fazer isso no mercado internacional, né, no cenário mundial, para vários países. Ele vai negociar o Botafogo sozinho, independentemente de liga. Se é Liga Forte, Libra, ele está fora. Que são os casos também da 777 com o Vasco e do próprio Cruzeiro lá com o Ronaldo, que tem times na Europa, nos Estados Unidos, e já estão acostumados com esse tipo de negociação. É por aí, né, Thiago? É por aí. E ele citou dois pontos importantes. Primeiro, ele falou do prejuízo, né, porque era de se esperar que no primeiro momento a SAF do Botafogo viesse a fazer um tipo de investimento e esse retorno não teria automaticamente. É normal. Mas claro que foi um prejuízo grande, né? Foi o primeiro déficit aí de balanço divulgado, foi de 248 milhões de reais. E a outra questão que ele citou é que ele falou: olha, eu nem estava aqui antes, né? Não era do Brasil, e eu fui completamente assim, estou completamente alheio dessas polêmicas de discussão de clubes, coisas políticas aqui do nosso cenário, né? Do futebol brasileiro. Que o Flamengo quer mais, o Corinthians quer mais, o fulano quer menos, o outro quer se igualar. A Liga do Palmeiras diz que tem que ser quase que tudo igual, né? E ninguém se entende. Então a gente já viu lá atrás uma outra forma, mas que uma primeira liga não deu certo. Muita gente critica a CBF, mas os presidentes, quem comanda, né, os clubes do Brasil, não conseguem chegar a um consenso na montagem de uma liga. A CBF deu aval, né? Vocês se organizem e me apresentem que eu dou o ok, mas até agora a gente não chega a um consenso. E no último conselho técnico que a CBF fez, foi no mês de março, foi no mês de fevereiro,
O Edinaldo cobrou dos caras, ó, vocês me pediram para fazer uma liga, eu autorizei, cadê a liga? Até agora não veio nada. De uma certa forma, cada presidente defender o interesse do seu clube é relativamente normal. Sim. O problema é eles conversarem e em nenhum momento chegarem a um bom senso, né? Uma coisa que seja boa para todo mundo. Vamos iniciar, a gente faz ajustes, mas tá bom para todo mundo? Tá bom, vamos começar. E a gente vai melhorando. Com o tempo ajusta. É ver o que é certo, quem cresceu, quem dá maior visibilidade, televisão, patrocínio, enfim, mas até agora isso não saiu. E com essa demora e deu para perceber bem nas palavras do Textor, né? Essas birrinhas de cada clube do Brasil aí que são antigas e para ele é tudo novo. Ele, ó, vou meter o pé e vou fazer o Botafogo da minha maneira aqui. E de repente, quem sabe, Vasco, Botafogo e Cruzeiro podem negociar em bloco. Até por se tratar de empresas que pensam de maneira semelhante, diferente dos presidentes apaixonados pelos clubes. Eles veem tudo isso como um grande negócio, enquanto que os clubes veem como a paixão barra negócio. Assim, eu não vi, se por acaso o Textor chegou a falar, alguém do Botafogo, mas eu não vi até esse momento falar que não poderia, digamos assim, voltar no pensamento e aderir. Sim, sim. Né? Dependendo, lógico, da capacidade de execução, né, dos clubes em montarem essa liga, e de fato se ele vê que é uma coisa produtiva. O Vasco me disse o seguinte, eu vou esperar qual é a melhor proposta, para aceitar ou não. Então, eu não vou ficar nem de um lado nem do outro, vou ficar no meio. Quem tem a melhor proposta é do lado direito, eu caminho para lá. É do lado esquerdo, eu caminho para lá. Sim. Entendeu? Então, tá esperando. O certo seria ter uma liga só. E não com todo mundo junto, né? Todo mundo junto. Né? Ó, no Campeonato Carioca, o Botafogo ele divergiu da Ferj. Junto com o Vasco. Junto com o Vasco, né? Ele não aceitou o contrato de televisão, ganhava menos, entendia que tinha que ganhar mais e tal. O Botafogo fez algumas jogadas, né? Negociou seus jogos pela lei do mandante e tudo mais, com a internet, streaming, e ele foi para um caminho. Depois, até numa outra entrevista aqui no Rio de Janeiro, né, no estádio Newton Santos do Textor, a coisa ficou um pouco pesada, ele reconheceu o erro de planejamento no estadual, falou até em um tom diferente com a Ferj, por exemplo, para buscar no ano que vem uma tentativa de todo mundo junto, né, de um bloco só, com todos os grandes, mas o Botafogo, nesse primeiro momento, ele foi para um caminho pessoal, né, individual, na negociação dos seus jogos como mandante, aproveitando essa lei que existe hoje, e vamos ver o que ele vai fazer. Por enquanto ele não vai para liga nenhuma. Muito bem. Ô Thiago, você recentemente participou comigo, né, e deu visualização pra caramba, o pessoal gostou, até pediu para que você voltasse, porque o Botafogo hoje tem uma SAF num estágio mais adiantado, que o Vasco da Gama está bem na Copa Sul-Americana, lidera o Campeonato Brasileiro em 9 rodadas, já vamos para a 10ª, né? E o Vasco, em 9 rodadas, 1 vitória, 3 empates e 5 derrotas, é o 19º colocado, joga amanhã com o Internacional. E tem aí uma série de desfalques, já nós vamos falar do time, do que está sendo preparado pelo Maurício Barbieri. E você, no outro vídeo, falava com a gente que o Botafogo vivenciou tudo isso e agora colhe os frutos. E uma coisa que você chamava a atenção, que na segunda janela, o Botafogo fez contratações pontuais, preenchendo aquilo que mais precisava. Foi quando chegaram o Eduardo, o Tiquinho, Massal, né? E jogadores que hoje se destacam, estão na boca dos botafoguenses e dos times das outras torcidas também. Foi isso. A galera, eu vi alguns comentários, né? É difícil pedir isso, que é uma palavra complicada, que é a paciência. É verdade. Logicamente, Wellington, que a cobrança em cima do resultado, né, em cima do trabalho do treinador, dos jogadores, tem que acontecer. Do próprio departamento de futebol, por quem manda, no Vasco é a 777, no Botafogo é o Textor. Mas se a gente imaginar um processo antigo do clube, a gente vai ver que seria muito difícil hoje Botafogo e Vasco jogarem um campeonato brasileiro na primeira divisão com um time competitivo, se não, de fato, um time para brigar pelo rebaixamento. Né? Então, com as SAFs, tem uma nova possibilidade. A SAF do Botafogo, né, repito, começou primeiro e hoje está num grau de desenvolvimento que é natural, maior do que a SAF do Vasco, que já começa a se ajeitar. Mas
o que você perguntou, na primeira janela foram feitos investimentos para quê? Para tirar um elenco que era da Série B, para mudar a cara do Botafogo e trazer jogadores de um nível, pelo menos, da Série A. Foi a mesma coisa feita pelo Vasco. Que o Vasco fez agora. O Botafogo contratou o Patrick de Paula, 33 milhões junto ao Palmeiras. Não foi dado assim, né? Foi um acordo, foi negociado, parcelado e tal. Mas o montante da negociação é esse. Aí trouxe o Sauer, gastou lá mais 10, o Vitor Sá gastou mais 12, enfim, trouxe jogadores. Trouxe o japonesinho que foi lá pro Goiás agora? Esse já era... Já tinha vindo, né? Ele até saiu, não é aproveitado, agora também não vai ter espaço, ele foi emprestado para o Goiás, que é o Oyama. Mas ele trouxe jogadores de nível, por exemplo, europeu, já de uma Série A do Brasil, eles não renderam. Aí houve por parte do Textor, calma aí, né? Ele é um investidor. Foi um dinheiro alto gasto de momento que o Botafogo precisava, mas o rendimento não agradou. Aí numa outra janela, o Botafogo conseguiu fazer o quê? Investir em salários maiores, jogadores que ganham mais, mas não em compra de direitos, porque esses jogadores vieram livres, né, sem custos, e também sem nada de empréstimo. Foi aí que o Botafogo trouxe o Marçal, o Tiquinho, veio o Eduardo e conseguiu um encaixe melhor naquele momento. Eu já falei aqui, né, planejou mal o início, pré-temporada, estadual, o time estava muito mal, o Castro não conseguia realmente rodar, mas faltavam jogadores. Depois o Botafogo, com a volta de todo mundo e um crescimento, né, ganhou moral, confiança, hoje faz uma temporada diferente na Sul-Americana e também no Campeonato Brasileiro. O Vasco tende a passar por um processo parecido. Para o torcedor, o Vasco tinha Thiago Rodrigues, Léo Matos, Anderson Conceição, Boza e Edmar. Hoje tem Jardim, Puma, aí Robson Capasso, tem Léo e tem Piton. São jogadores que vieram, um da Europa, o outro do Corinthians, um do São Paulo. O outro do Uruguai. Aí então o Jair veio, né, do Atlético, tal, Pedro Raul, que foi vice-artilheiro. Então assim, é natural que o Vasco está tendo um processo de montagem que encontra dificuldade. O time ainda vai chegar reforço. O Vasco vai se aperfeiçoar. E esse momento é de muita turbulência, porque o Vasco gastou 100 milhões. Para ter um time como tem hoje, tem que gastar. Porque o Palmeiras, o Atlético, o Flamengo, os outros gastam muito mais. E para o Vasco chegar a esse nível, ele vai ter que maturar um pouco o tempo da SAF. O Vasco de cara não faria assim, gente, olha só, nós estamos comprando agora o Arrascaeta, o Hulk, e o Vasco virava uma... Não é assim, é um processo. Lógico que a cobrança tem que existir, mas é um processo. Se tivesse vencido em São Januário o Santos e o Bahia, estaria com 12 pontos e o tom da conversa aqui seria outra. Do mesmo jeito que começou empatando, vencendo o Atlético, empatando com o Palmeiras, o pessoal ficou motivado. Eu repito, lógico que a cobrança tem que existir, né, em cima do técnico, jogadores, mas é um processo. E esse processo, o início é de muita turbulência, foi assim no Botafogo. Sei que a galera vai criticar, eu também fui um crítico do técnico do Botafogo e tenho algumas ressalvas ainda ao trabalho do Luiz Castro com relação a algumas questões que eu acho que ele não consegue extrair, mas com a sequência que ele teve, a carta branca da direção, conseguiu. Hoje o Botafogo está num outro patamar, buscando a estabilidade, né, de um crescimento. Tomara que o Vasco chegue a isso e que o clube encontre a melhor forma. A única coisa se espera da SAF um trabalho profissional, fugindo daquela velha política de clube, que era você em pouco tempo... Não deu certo, lima o técnico e o resto a gente resolve. O Luxemburgo no Corinthians está passando por um processo. Ele pediu lá tantos jogos, depois disse que 10. Não, mas pediu 10. Ele foi vencer a primeira na 7ª partida, ou 6ª, se eu não me engano. Então é assim. E se o Corinthians tirasse o cara agora, o Corinthians ia ter que botar um novo técnico e se rearmar tudo de novo com o time que tem. Então, infelizmente, é o momento de cobrança sim. Mas essa turbulência faz parte do primeiro processo da SAF. E se não tivesse a SAF, o Vasco estaria, acho que pior ainda, no Campeonato Brasileiro. Com certeza. Deixa eu mandar 2 abraços aqui. Né? São 2 rubro-negros lá de Niterói. É o Marcelo Melo e o João Melo. Eles foram lá nos estúdios da Super Rádio Tupi nos conhecer. Né? Amigo do nosso querido Maciel Amaral, um dos grandes sonoplastas da Super Rádio Tupi. Mandar um abraço para eles, acompanhando o nosso trabalho também. Deixa eu falar do Vasco aqui, dos relacionados. O Vasco só levou, o Thiago, 2 laterais, só o Puma Rodrigues e o Lucas Piton, porque o Paulo Henrique
e, junto com o Carabadial, motivos clínicos entregues ao departamento médico, Egnaldo com dores na coxa esquerda, Orediano com trauma no calcanhar esquerdo, Andrei joelho, e o outro lateral é o Paulo Vitor, PV, que passou aqui no Botafogo, é do Inter, não jogaria contra o Inter, e o Vasco está tentando, né, esticar o empréstimo dele até dezembro. Goleiros Léo Jardim, Ivan e House, Puma Rodrigues e Lucas Piton, os zagueiros Capasso, Léo Robson, Lincoln e Zé Vitor, meio-campistas o Matheus Carvalho, esse aí deve ser titular, o Jair, o Rodrigo, o Marlon Gomes, o Alex Teixeira, Figueiredo, Zé Gabriel e Galaza, os atacantes Gabriel Peck, Pedro Raul, Eric Marcos, o Juan Cruz e o Rayan. O provável time do Vasco com Léo Jardim, Puma Rodrigues, Capasso, Léo e Lucas Piton, Matheus Carvalho, Marlon Gomes, Jair e Alex Teixeira, ou Eric Marcos, Gabriel Peck e Pedro Raul. Com esse time, dá para ganhar da equipe? Tudo bem, Cristóvão? Dá para ganhar do nosso Internacional lá do Mano Menezes para você, ô Thiago? Olha, é jogo duro, né? O Inter, ele também passa por turbulência, passou no estadual, e a diretoria fez um caminho que não é muito comum, mandar o presidente lá, a direção, né, do Inter, mandar o coordenador, o executivo e manter o técnico. E trocar o preparador físico. Que chegou a colocar o cargo, né, à disposição. Sim, depois da derrota para o América. E aí o Inter agora ele teve alguns bons resultados. Quando o Mano foi perguntado da coletiva do Inter, tal, ele falou, calma aí, ao contrário, é o único brasileiro que não perdeu na Libertadores. E lidera o grupo dele. E o Inter tem bons jogadores, tem o Depena, tem o Alan Patrick, tem o Wanderson, tem o alemão Pedro Henrique, é um fator de ajuste, né? Jogar lá, o Vasco está precisando reverter, uma hora essa vitória tem que aparecer, mas olha, é jogo complicado. Até por ser no Beira-Rio, o Internacional jogo cresce complicado. Bastante. O Vasco tem pendurados o Gabriel Peck, o Jair, o Figueiredo, o Robson e o Capasso para este jogo de amanhã às 4 horas da tarde no Beira-Rio. Thiago, obrigado pelo carinho de sempre. Então, um abraço a todos. É sempre um prazer tê-lo aqui no nosso canal. Acompanhe a gente também lá no Twitter e também no Instagram. Está passando os endereços aí para você. E peço para se inscrever no nosso canal Wellington Campos FC. Se você ainda não é inscrito, dá o joinha, que é importantíssimo. E manda esse link aí para os seus amigos. Coloca aí nos grupos de WhatsApp que você participa para dar aquela força para o nosso trabalho também. Certo? E deixa aí a sua opinião. O que você achou desse nosso papo aqui, dessa questão da SAF? Eu sei que os vascaínos estão bravos com a SAF, querem que a SAF e os homens lá dos Estados Unidos coloquem mais dinheiro o quanto antes no Vasco da Gama. O mesmo acontece aqui no Botafogo também, que eu vi o pessoal pedindo mais grana, vi o Thiago falar sobre isso no noticiário da Super Rádio Tupi, e funciona dessa maneira também. Um ótimo final de sábado a todos, um grande domingo, boa sorte ao seu time, fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, Thiago Veras e Wellington Campos.